Amém? E eu quero que você que está em casa agora, pegue a sua Bíblia bem rapidinho. Você vai abrir a Bíblia comigo em 1 João 4, versículo 9. Nós vamos ler o texto de 1 João 4. 1 João 4, versículo 9. Se você ainda quer colocar algum pedido de oração aí no YouTube, coloca, que no final a gente volta a orar, faz uma oração por você, pela sua família, pela sua casa, por aquilo que você colocar aqui, nós estaremos orando ao final. 1 João, capítulo 4, versículo 9, e começa dizendo assim: nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Nisso está o amor, não que tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. E por enquanto, vamos ler até aí, depois nós damos continuidade. E a palavra diz que nisso se manifestou o amor de Deus. O amor de Deus se manifestou para conosco, quando Deus envia o seu único Filho ao mundo, quando Ele envia Jesus, quando Jesus se entrega por mim e por você, e nesse momento, o amor ele é manifesto sobre a terra, o amor ele é manifesto sobre o mundo. Nós então vivíamos um tempo de trevas, de escravidão, mas o próprio Jesus, o próprio Cristo, Ele desceu do trono, Ele morreu para que nós tivéssemos vida. E eu quero que você guarde esse primeiro versículo com você, porque você tem direito à vida. E apesar desse tempo, tudo que nós escutamos, tudo que é falado, tudo que as pessoas dizem, tudo que a imprensa diz, é morte, 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 é tudo que nós escutamos. Mas Jesus, Ele é vida e Ele está entrando na sua casa agora. Jesus, Ele é vida e Ele está entrando no seu coração agora. E você não pode se esquecer que a vida habita em você. Jesus habita em você. Há Jesus dentro de mim e de você. Ele se entregou por nós. Ele se entregou por nós. Nós temos o Espírito Santo que nos conduz, que nos auxilia. O Espírito Santo que nos convence dos nossos pecados. O Espírito Santo que o tempo todo está nos colocando de volta no trilho, nos colocando de volta no caminho. Nós temos o Espírito Santo. Eu lembro bem que em algumas passagens Jesus ele começa a premeditar a ida dele. E ele começa a dizer para os apóstolos: logo eu preciso ir. Até então os discípulos dele. Ele começa a dizer: está chegando a minha hora, a hora que eu tenho que ir. E nisso os discípulos começam a ficar agitados, porque Jesus os deixaria, porque eles estavam acostumados a andar e caminhar com Jesus, e escutar a voz de Jesus o tempo todo. E então, eles recebem a notícia de que Jesus estava de saída, de que Jesus precisava ir, de que estava chegando o tempo aonde Jesus voltaria para o Pai. E sabe de uma coisa, eu fico pensando nisso, imaginando a agitação e o desespero dos discípulos naquele momento, porque eles conheceram o amor de andar com o próprio amor, eles conheceram Jesus, de andar com Jesus aqui na terra, de ouvir a voz de Cristo. Eles caminhavam o tempo todo com Jesus, eles tinham intimidade com Jesus, e toda a vida deles estava depositada em Jesus. Então, aquele a quem eles acreditavam, aquele a quem eles viviam, Jesus estava premeditando o seu tempo, o tempo de ser crucificado. Mas Jesus olha para eles e fala assim: bom, mas eu preciso ir, porque se eu não for, o Consolador não vem. Então Jesus começa a preparar eles
Mas começa a dizer: eu não vou deixar vocês desamparados. O Espírito Santo está vindo aí. E de uns dias para cá, de algumas semanas para cá, eu tenho sentido isso tão nítido. Sabe, porque nós temos o Espírito Santo, isso é muito bom. E parece que de uns anos para cá, parou-se de falar no Espírito Santo. Nós não vemos muitas mensagens sobre o Espírito Santo. Mas Ele está entre nós. E Ele está nos conduzindo. O Espírito Santo está aqui e está na sua casa nesse momento. E eu fico pensando que nós hoje temos o Espírito Santo, mas nós precisamos nos apegar a Ele. Nós precisamos nos apegar à presença de Deus, porque chegará um momento onde muitas pessoas não terão mais o Espírito Santo. O fim está próximo. E muitas pessoas não terão mais o acesso ao Espírito Santo. E aí a lamentação, ela será eterna. E aí a lamentação não terá um respaldo. Então eu quero que você convide o Espírito Santo nesse momento para encher a sua vida. Pede para o Espírito Santo encher a sua vida. Jesus, Ele é o amor que nos conduz e nos governa. O Espírito Santo está entre nós, nos convencendo dos nossos pecados, nos conduzindo dia após dia, quebrantando o nosso coração. E no versículo 10 diz assim: nisso está o amor, não que tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Nisso está o amor, não que eu o amei, mas que Ele me amou. Não que eu olhei para Ele e falei: Jesus, eu te amo. Não, Ele me amou primeiro. E Ele se entregou por mim e por você, antes que nós tivéssemos o conhecimento, o entendimento de quem Ele era. E eu quero que você reflita nisso, porque é muito importante nós estarmos alinhados com o coração de Deus, com o amor que está em Deus. E no versículo 11 diz assim: amados, se Deus assim nos amou, também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é aperfeiçoado o seu amor. Então a palavra começa a dizer que nisso está o amor, que nós devemos amar uns aos outros, que nós devemos ter compaixão pelas vidas, misericórdia e compaixão das vidas. E quando nós olhamos para o tempo que nós estamos vivendo, o amor está cada vez mais frio. O amor está cada vez mais escasso, parece que não existe amor. Está acabando o amor entre amigos, está acabando o amor entre irmãos, está acabando o amor entre pais e filhos e pais, está acabando o amor muitas vezes entre pessoas que estão casadas, entre namorados, está acabando o amor. Nós vemos cada vez mais uma geração fria, uma geração que não ama, e uma geração cada vez mais egoísta, uma geração que luta pelos seus próprios interesses. Mas Jesus, quando Ele desceu aqui, e Ele se entregou por mim e por você, o interesse dEle naquele momento era você restaurado. O interesse de Jesus naquele momento era que você tivesse acesso à vida eterna, era que você tivesse acesso à vida eterna com Ele, era que você tivesse o Espírito Santo em você. Sabe, quando Jesus deixou o seu trono para se entregar por nós, para morrer morte de cruz, Ele estava pensando em mim e em você. O interesse dele era nós, e nisso está o amor.
que nós não pensamos em nós mesmos, que nós não queremos satisfazer a nós mesmos, que nós não queremos agradar a nós mesmos. O amor está em que o Filho se entregou por nós, em que Jesus se entregou por nós, ainda que nós não merecíamos, e ainda que nós não merecemos até hoje, e nós falhamos constantemente com Deus, mas Ele jamais falha conosco. Nós falhamos o tempo todo com Deus, mas Ele jamais falha contigo, Ele jamais falha comigo. O amor dele é perfeito, é real, é verdadeiro. O amor dele é sincero. O amor dele é algo tão poderoso, não é algo superficial como nós vemos o amor sendo pintado na televisão, o amor sendo pintado nos filmes, nas séries. Nós vemos um amor superficial. Mas Jesus, Ele não é superficial. Não há nada em Jesus que seja superficial. Jesus, Ele é real. Jesus, Ele é verdadeiro. E nós precisamos entender isso. E nós precisamos receber desse amor, receber dessa glória, receber dessa presença todos os dias. E como nós lemos aqui, a palavra diz, no versículo 11: amados, se Deus assim nos amou, também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus, mas se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é aperfeiçoado o seu amor. Então, se você ama a pessoa que está do seu lado agora, se você ama as pessoas à sua volta, se você tem amor pelas vidas, Deus está em você. Uma das provas, uma das revelações, uma das formas de revelar que Deus está em nós, é quando nós nos manifestamos em amor com as pessoas à nossa volta. E como tem sido difícil ver isso, como tem sido difícil fazer isso. Talvez nós sejamos uma geração tão egoísta, uma geração tão fria, mas eu creio que tudo o que tem acontecido e tudo o que está acontecendo na nação e nas nações, todo esse aperto que estamos vivendo, tudo isso está nos levando a aprender alguma coisa. E nesse tempo nós estamos voltando a valorizar aquilo que nós já não valorizávamos mais. E nesse tempo nós estamos voltando a sentir saudade daquilo ou daqueles que nós não sentíamos mais saudade. E talvez você vivia um tempo onde você não sentia mais saudade de buscar Deus. E você não sentia mais saudade de estar na presença de Deus. E eu estava parando para analisar, e essa semana comecei a pensar, e me deu uma saudade de fazer vigília. Falei, poxa, faz tempo que a gente não faz uma vigília mesmo, com todo mundo. E onde a gente passa horas e horas sem se preocupar com o horário, falando com Deus, e buscando a Deus, e adorando a Deus, e com interesse somente nele. E eu vejo que com o tempo nós deixamos de fazer algumas coisas, nós deixamos de valorizar algumas coisas, que em um tempo onde as coisas começam a apertar, nós começamos a sentir um pouquinho do que é ficar sem. Imagina se esse tempo onde as pessoas ficam fechadas dentro de casa, onde as pessoas não podem ter contato com ninguém. Imagina se esse tempo durasse aí por mais 2, 3 anos. Imagina, isso não vai acontecer, mas imagina se as igrejas fossem obrigadas a ficarem com as portas fechadas por 2 ou 3 anos. E você não pudesse mais ver os seus amigos, e você não pudesse mais buscar a Deus em comunhão. Começa a imaginar. E sabe, nós temos isso aqui toda semana, nós temos essas coisas todos os finais de semana,
durante a semana nós temos a oportunidade de estar adorando a Deus em comunhão, de estar em uma igreja, de estar buscando a Deus, de estar falando com Deus, de estar sentindo Deus. E nem sempre nós valorizamos isso. Mas que nesse tempo você aprenda a valorizar a presença de Deus, e aprenda a valorizar o Espírito Santo, e aprenda a valorizar a comunhão com os irmãos. E que aí na sua casa, se há pessoas com você, se a sua família está com você, comece a valorizar essas pessoas, porque um dia elas não estarão com você. Porque um dia elas não estarão perto de você. Um dia os seus pais não estarão com você. Um dia os seus pais não estarão perto de você. Um dia os seus amigos não estarão perto de você. Comece a valorizar a presença de Deus e tudo aquilo que Deus coloca à sua volta. Todas as oportunidades, todas as portas abertas, tudo aquilo que tem disponível para você. Tudo aquilo que Deus separou para a sua vida. Comece a valorizar isso. Comece a amar mais, porque nisso está o amor. E quando nós amamos uns aos outros, como a palavra diz, Deus está em nós. A presença de Deus está em nós. O Espírito Santo começa a agir em nós. E no versículo 2 diz assim, versículo 13, perdão. Nisto conhecemos que estamos nele, e ele em nós, porque nos deu do seu Espírito. E temos visto e testemunhado que o Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. A palavra fala que Ele nos deu do seu Espírito. E isso é muito valioso. Ele nos deu do seu Espírito. Deus nos deu do seu próprio Espírito. Ele nos deixou sentir quem Ele é, ter contato com quem Ele é. E à medida com que nós nos aprofundamos na presença dEle, à medida com que nós buscamos a Deus, à medida com que nós mergulhamos em Deus, mais nós conhecemos a Deus. E quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós sabemos que nós temos a conhecer. Quanto mais nós conhecemos a Deus, mais profundo nós entendemos que Ele é. E quanto mais nós buscamos conhecer a Ele, mais nós desejamos da presença dEle, mais sede e mais fome é gerado dentro de nós. Eu quero ser uma geração que tem fome de Jesus, eu quero ser uma geração que tem fome do Espírito Santo. Pai, coloque fome na pessoa que está nos assistindo, coloque fome em cada vida que está nos assistindo, fome do Teu Espírito Santo, fome da Tua unção, fome da Tua glória, fome do Teu poder, ó Pai, em nome de Jesus, coloca fome e sede em nós. Nós necessitamos disso, Deus. Nós necessitamos da Sua presença, Jesus. E muitas vezes nós temos buscado o nosso alimento em outras coisas. Muitas vezes nós temos buscado nos alimentar de outras coisas, que não a Sua palavra, que não a Sua presença. Deus, eu creio que nesse tempo de aperto, Deus está levantando uma geração que valoriza a Sua presença. Nesse tempo de aperto, Deus está levantando uma geração que tem fome e sede dEle. É hora de cair por terra toda superficialidade. Deus não nos chamou para sermos superficiais, para brincarmos de crente, para brincarmos de cristãos, para brincarmos de filhos de Deus. Chegou o tempo, chegou o momento onde nós precisamos nos posicionar diante de Deus. E nós vemos tantas reclamações, tantas pessoas colocando defeitos e tantas coisas, e às vezes vem para o culto e acha algo ruim, e não gosta do louvor que foi tocado, e não gosta da maneira com que as cadeiras foram posicionadas, e não gosta da palavra que foi pregada. Sabe, talvez nós estamos entendendo o conceito de culto da maneira errada. Quando nós
chegamos aqui até essa igreja, eu creio que em algumas semanas vocês estarão aqui, cada um de vocês que está nos assistindo neste momento. Mas quando nós chegamos nessa igreja, e nós falamos, estamos indo para o culto, eu não estou vindo cultuar a mim mesmo, você não está vindo a cultuar a si mesmo. Nós pisamos nesse lugar para cultuar Jesus. E todo culto tem oferta, tem entrega. Quando nós chegamos aqui, nós estamos entregando a nós mesmos. Sabe por quê? Porque um dia Ele se entregou por nós. Não é porque nós somos bons, é porque Ele se entregou por nós. É porque Ele se entregou por nós. E no versículo 15 diz assim: qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, nós precisamos confessar, abrir a nossa boca e dizer: Jesus, Ele é o nosso Salvador. E nisso está o amor. E quando eu falo nisso está o amor, nisso está Deus. E no versículo 16 diz assim: nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus, e Deus nele. Nisso o amor é aperfeiçoado para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança. Porque qual Ele é, somos nós também nesse mundo. E é muito importante, se você parar para analisar esse texto, ele diz: porque qual Ele é, somos nós também nesse mundo. Se você se interage e se você busca Deus, qual Ele é, você também é. Se Deus é amor, o amor está em você, você é amor. Se Deus tem compaixão, você começa a agir com compaixão. Se Deus tem misericórdia, você começa a agir com misericórdia. Se Deus age com benevolência, se o amor de Deus é paciente, é longânimo, você começa a ter paciência com as vidas. Deus quer te levantar nesse tempo para manifestar quem Ele é, através de você. Qual Ele é, nós também somos. E para finalizar, nós não podemos estender muito a palavra hoje, já estendi um pouquinho. Versículo 18 diz assim: no amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo tem consigo a pena, e o que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Então a palavra começa a dizer que no amor não há temor, ou seja, no amor, nesse contexto, não há medo, porque o perfeito amor expulsa, lança fora todo medo. E você está em sua casa e talvez não sabe como será o dia de amanhã, talvez está passando por alguma luta, por alguma dificuldade, talvez tem parentes que estão infectados com essa doença, talvez tem parentes que estão ficando desempregados por conta dessa crise. Eu quero dizer para você: não temas, porque Jesus é contigo. Porque o amor é contigo, e o verdadeiro amor já está lançando fora, na sua casa, nesse momento, está lançando fora todo medo, e Ele está trazendo um novo tempo sobre a sua vida, onde você será mais que vencedor em Cristo Jesus.